irmãos, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre a Escola Bíblica Dominical. Hoje, 25/4/2021, o ano está indo e nós estamos na presença do nosso Deus, cultuando a Ele. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, clamar face do nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso, bondoso, glorioso Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade. Agora estamos iniciando mais um momento de aprendermos contigo, aprendermos com a tua palavra. Deus, muito obrigado por participar desse estudo. Nos abençoe, abra nossos corações, que as palavras aqui faladas, que as palavras aqui proferidas possam vir de encontro às nossas necessidades. Toma nossos irmãos que estão conosco, no nome de Jesus, que estão ao alcance da nossa voz, que a tua graça, que o teu amor esteja falando aos nossos corações. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. O estudo proposto para hoje é a lição número 10, que fala de trabalhar e vigiar. Eu gostaria de ler com os irmãos, primeiramente, Neemias capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Vamos abrir nossas Bíblias, os irmãos possam pegar aí a palavra do Senhor e abrir Neemias capítulo 4, versículos de 13 até o 18, que fala: por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que Deus tinha frustrado e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto eu trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Nós vemos que os versículos aqui lidos, eles falam de prontidão, de trabalho, de vigiar. E o tema do nosso estudo de hoje fala justamente desse contexto, né? Todos os irmãos sabem o contexto da situação, sabem o que estava acontecendo naquela oportunidade. O povo de Deus estava assolado, Jerusalém estava destruído, o templo de Jerusalém estava destruído, seus muros caídos, e a situação do povo era deprimente. E eles se colocaram na presença de Deus, e eles se dispuseram a ir a Jerusalém
para reconstruir o muro, reconstruir o templo de Jerusalém. E nessa oportunidade, eles falam que eles trabalhavam e também vigiavam. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles seguravam a arma, porque eles não sabem que os opositores estavam nos seus calcanhares, eles não queriam ver o progresso da obra de Deus, assim como hoje também. Quantos inimigos, quantos opositores querem atrapalhar a obra do Senhor? E precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos trabalhar. Então, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre trabalhar e vigiar. Talvez seja um tema um tanto pouco desgastado, um tanto pouco tão bem usado já. Trabalhar é um termo muito, vamos dizer, antigo, não digo desgastado, mas repetido. Talvez seria um termo mais aceitável, porque trabalho é necessário, trabalho é preciso, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, trabalhar é necessário. Nós, nas nossas casas, por exemplo, temos que trabalhar, precisamos trabalhar. Hoje, por exemplo, eu já estou aposentado, não tenho assim necessidade, compromisso com trabalho, horário, mas aqueles que estão ainda no momento produtivo, uma hora, fase inicial de casamento e assim por diante, ou mesmo não casado, né, mas precisa trabalhar. Nosso corpo, nosso organismo, nossa mente precisa de atividade. Então, aqueles homens, eles trabalhavam na reconstrução do muro, eles se esforçavam, se esmeravam, se colocavam à disposição de Neemias e Esdras para reconstruírem o muro e faziam isso, mas atentos, né? Faziam o trabalho do Senhor de reconstrução, mas ligados, né? Atentos, porque o inimigo buscava uma oportunidade para destruí-los. Então, é preciso trabalhar. Mas não somente trabalhar, é preciso também vigiar. Os versículos que acabamos de ler, eles falam lá no versículo de número 18 fala: e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Cada um daqueles homens, eles empunhavam uma espada para se defender dos adversários e trabalhava com a outra mão. Quer dizer que eles estavam vigilantes, eles estavam atentos, porque o adversário estava bramando, o adversário queria uma oportunidade para destruir o povo de Deus. Diz a palavra de Deus, Salmo 30, no 1 Pedro, se não me engano, diz que o diabo está bramando como leão, buscando o momento que possa nos tragar. Então, devemos ficar firmes, devemos ficar atentos, espertos. Muitas vezes, bate em nós um certo desleixo, uma certa indiferença com relação à obra de Deus, com relação ao trabalho, à nossa vida de uma maneira geral, e nós ficamos um tanto quanto desatentos, né? Mas a palavra de Deus nos alerta, nos chama a um envolvimento.
nos chama a uma participação especial. Diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre este capítulo, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no tempo, no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, devemos estar atentos, ligados. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, ele conclama aqueles irmãos a estarem ligados, a estarem em observação. Ele começa dizendo, no versículo de número 10, que a nossa luta, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. No versículo 13 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na verdade, nós precisamos diferenciar entre pessoas e as ciladas do adversário. Muitas vezes, nós atacamos pessoas, nos defendemos de pessoas, mas, na verdade, nós devemos nos defender, sim, do adversário. Agora, para fazer essa defesa, precisamos de algumas estratégias. Precisamos saber como nos defender. E, para isso, é importante consultar a palavra de Deus, que os versículos continuam a falar. Versículo número 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, no dia da luta, no dia da dificuldade, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica.
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Portanto, irmãos, devemos estar atentos, assim como aqueles irmãos lá na reconstrução de Jerusalém e que sofreram investidas do adversário para que aquela obra fosse atrapalhada, ela não fosse concluída. Nós também, hoje, que vivemos a palavra de Deus, que nós como soldado do Senhor, procuramos nos associar ao Senhor para fazer a tua obra, nós temos sido atacados, a Igreja de Jesus também tem sido atacada. É preciso, irmão, então, vigiarmos. Vigiar e trabalhar. Trabalhar e vigiar. São um dueto, né? Trabalhar e vigiar. Muitas vezes desgastada a mensagem, como eu falei no princípio, mas não desgastada não. Ela foi muito usada, mas nós, você, amigo, irmão, ouvinte da palavra de Deus, tem trabalhado na obra do Senhor? Tem orado, tem vigiado, tem clamado a presença do nosso Deus? Aqueles irmãos, no ano passado, chefiados por Neemias e Esdras, fizeram isso, oraram e vigiaram. E nós, como Igreja de Jesus, devemos também orar e vigiar. O inimigo está bramando como leão e busca um momento para nos destruir. Mas é preciso andar, é preciso avançar, levantar os nossos olhos. O Senhor está na frente, como diz a palavra de Deus. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que o grande poder de Deus seja a nossa direita, a nossa dianteira, a nossa retaguarda e a nossa esquerda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.